Bom dia, bom dia! Estamos no segundo dia de Show Rural Cascavel e você aqui comigo no podcast do Iguaçu Vale com o apoio da Imóvel Agro e também do ASIC Labs. Você que nos acompanha, presta atenção, movimento muito intenso no Show Rural. Hoje é dia de coletiva de imprensa, governador Ratinho Júnior está aqui no Show Rural Digital, daqui um pouquinho ele está chegando por aqui, exatamente onde fica o nosso estúdio. E você que nos acompanha pode se preparar para mais um dia de calor, agora 22 graus aqui em Cascavel, e você é o nosso convidado para acompanhar toda essa programação especial. Para você que está chegando agora, deixa eu contextualizar, o nosso foco aqui é falar de inovação, inovação dentro do agronegócio, inovações que nos surpreendem e facilitam a vida do produtor e de todos os agentes desse setor tão importante para a nossa economia. E para começar, nós já temos convidados especiais aqui no estúdio. Um deles vocês já estão conhecendo bem, que é o Luiz Almeida. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Hoje ele vai me acompanhar aqui nessa entrevista, que é com o Brunelli. Seja bem-vindo, Brunelli. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Espero fazer o melhor aqui. E a gente fica muito feliz que você aceitou, porque a gente sabe do corre-corre que é a feira, né? Vocês vêm com uma programação bem agitada. E antes da gente falar mais sobre o assunto em si, eu vou pedir para você apresentar a Coolseed para nós, para que quem esteja em casa entenda do que nós vamos falar agora. A Coolseed é uma empresa brasileira que tem 23 anos no mercado e nasceu com um DNA, que foi cuidar das sementes brasileiras e também da América do Sul. O primeiro cliente, inclusive, foi no Paraguai, apesar de ser uma empresa brasileira. Ela está situada em Santa Teresa do Oeste, uma empresa hoje com mais de 100 mil metros quadrados, cerca de 150 colaboradores diretos, mais de 600 indiretos, e também atua no ramo de secagem de grãos comerciais, sementes e especiais. E ela traz o que há de mais tecnológico e inovador no zelo da semente e também no grão comercial. Quando a gente fala desse assunto, a gente comentava aqui que existem alguns desafios e essa foi a grande oportunidade voltada aí para a área da semente. Quais desafios seriam esses para o produtor rural? O produtor ele paga um valor substancial em sementes. E a semente ela precisa garantir duas coisas: germinação e vigor. Quando ela passa por esse processo, a semente começa no campo. E o papel do produtor é não estragar essa semente até ela voltar ao campo. Então, para isso, com o passar dos anos, a tecnologia, as faculdades, as universidades foram evoluindo no sistema de laboratórios, mas precisava de algo para conservação. E a Coolseed entrou nisso, com um resfriamento dinâmico e também com um resfriamento estático, fazendo com que a semente se mantenha com essa germinação e vigor altos e proporcionando um rendimento melhor em campo, evitando falha, replantio, o uso menor de implementos agrícolas também. Aqui eu vou querer ser didática, Luiz. A gente falava nos bastidores outro dia da diferença de semente e grão. Será que a gente pode explicar novamente para quem está nos acompanhando, até para alinhar esse drive aqui da nossa conversa? Com certeza, Jéssica. Então, o que o Brunelli falou em relação a sementes, né? A gente tem uma diferenciação para a parte de grãos. Então, hoje, tecnicamente e de uma forma bem rápida falando, a semente a gente produz ela com o fim dela replicar, gerar novas plantas e produzir ali um produto, né? Um grão que ele vai ser para um produto final ou uma matéria-prima, né? E o grão, ele já é esse produto, esse material biológico que ele vai ser utilizado para outros fins, né? Geralmente o pessoal chama de commodities ali, matérias primas para a indústria. Então a gente pode ter ele aplicado para farelo, né? O farelo ele vai aí para implemento de ração, né? Vai ser um componente importante. Ele pode ser também para a parte de óleos, né? Óleos, por exemplo, de soja, óleo de milho. E pode ter outras aplicações, até a mesma própria moagem do grão, para que ele vá como componente de rações para outro animal. Mas em geral, as sementes é replicação, gera novas plantas para produção, e o grão aí, o objetivo geral dele é converter ali a matéria orgânica, no caso, a proteína vegetal,
consumido por animais e daí produzir a proteína animal, né? No caso, as carnes, né? Pouca gente sabe, mas cerca de 80% da soja brasileira é toda transformada em proteína animal. Olha só, é bastante coisa. A gente não tem... quando a gente fala do produto soja commodity, ele tem pouco uso humano. No seu óleo, uma essência, algo que precise nesse sentido. Quando a gente fala do commodity proteína, ele vai virar consumo animal. E quando a gente fala de toda essa situação das sementes e dos desafios que você trouxe, esse trabalho de resfriamento, ele minimiza esses desafios que o produtor encararia? Isso. Ele proporciona ao produtor a administração melhor daquele produto que ele tem. Porque o produtor, a partir do momento que ele colhe, ele começa uma corrida contra o tempo. Porque o grão, a semente, ele tem um tempo de armazenagem que permita a ele ter altos índices. No caso de semente, de vigor e germinação. No caso de commodity, você começa a ter desafios extras, como insetos, qualidade do grão em si, principalmente em trigo, por exemplo, que a gente precisa de um pH alto. Então o resfriamento retarda esse processo de degradação do grão comercial e retarda o processo de perca de germinação e vigor da semente. Por quê? Ele, para ser mais didático, ele quase que paralisa, inocula o processo que está acontecendo no grão. Dessa maneira, o produtor, a cooperativa, ela ganha tempo, inclusive, para negociar melhor. Porque ela consegue armazenar durante um período maior de tempo, com um custo menor ou igual do que ele tem hoje, mas ele consegue que esse grão, ao vender, ele tenha, por exemplo, a mesma umidade relativa, porque esse é um desafio do produtor, ter a umidade relativa estável dentro do seu silo de armazenagem, quando a gente fala de um produto commodity, porque se ele perder peso, ele está perdendo dinheiro. Então, se ele colocou com uma umidade relativa de 12, 12,5, ele precisa retirar com 12, 12,3. Abaixo disso, para cada um ponto percentual, ele perde muito dinheiro. Nós estamos falando muito dinheiro mesmo. Então, o resfriamento proporciona isso, que você consiga administrar melhor por um tempo maior e proporcionar que você faça a venda no momento ideal. Quando eu falo de commodity. De sementes, você consegue no processo garantir que ela então tenha a sua germinação e vigor e que ela não entre num processo de degradação. E isso também passa por armazenagem de sementes, que é um outro caso da Cucid, que a gente, por exemplo, faz resfria barracões de sementes. Barracões refrigerados, onde você armazena os bags com 1 tonelada cada e aquela semente está garantida durante um bom período de tempo. Porque se você colheu hoje, nós estamos aqui já colhendo a safra de soja e plantando milho para o milho safrinha, eu só vou plantar soja daqui 6 meses de novo. Então eu tenho que garantir que esse soja chega lá bem. Lá. Como o grão, ele é um ser vivo, que precisa de manutenção. Ele respira, ele tem o seu núcleo. Então, assim, eu vou fazer de termo bem didático para a gente entender, tá? Não é a comparação ideal, mas só para a gente ter o didático. Quando a gente quer conservar alguma coisa, o que a gente faz na nossa casa? Bota na geladeira. Põe na geladeira. O que a gente faz no resfriamento? Põe na geladeira. E isso proporciona um tempo maior de conservação. Isso, só que a gente está falando de uma tecnologia muito específica, desenvolvida especificamente para isso, e isso já está no mercado. Você pode falar sobre isso? A Cucid é referência nacional e mundial nisso. Quando a gente fala de resfriamento de silos, de 100% que utilizam no Brasil, 90% utilizam a marca Cucid. Então ela é uma referência, ela é aquela que está preparada para o nosso clima. Nós temos um clima tropical, de calor e umidade. Isso gera mofo, gera desafios tremendos no dia a dia da nossa casa e no dia a dia do campo. Então a Cucid, ela é referência quando a gente fala em resfriamento de silos e armazenagem. Quando a gente fala em processo de preparação de resfriamento de sementes, nós também somos a referência. E quando a gente fala de
câmaras frias, nós temos cerca de 46, 50% do mercado atendido pela Cucid. Então a Cucid ela é uma referência nisso no mercado nacional. É interessante, aqui eu posso falar marcas? Tipo, pode. Claro, fica à vontade. Quando a gente tá na nossa casa e a gente pensa em amido de milho, minha mãe chama de maisena. Maisena. Minha mãe vai falando lã de aço, ela fala bombril. Traz o bombril pra mim. O produtor, quando ele vai procurar uma máquina de resfriamento, ele pode ser de outra marca, ele vai falar, a gente precisa comprar um Cucid. Muito bom. Meu pai, sabão em pó, ele ainda fala rinço. Então é isso que a Cucid é pro mercado hoje. Que legal. E tudo isso que você falou me lembra muito a palavra segurança, né? Então existe um pilar de preocupação para que essa produção seja segura. Quais seriam as preocupações nesse sentido? O mundo está passando por uma atualização, que é a segurança alimentar. Ela é discutida há anos, anos e anos e anos. A nossa legislação ela ainda é pequena perto de uma legislação europeia, por exemplo. E a gente está vendo as consequências disso agora na França. Na exportação também para a União Europeia agora, né? Então nós estamos, o mercado está se fechando em segurança alimentar. Quando a gente fala nisso, o ser humano ele está procurando mais saúde, ele está procurando uma conservação do seu corpo, ele quer um alimento mais saudável e isso parte do campo. Então o campo hoje ele precisa, quanto menos agrotóxico, melhor. Selo verde faz diferença no preço hoje. Então, vou usar o exemplo aqui, o café. O café brasileiro, commodity, custa R$1.000 a saca, 60 quilos, commodity. O café especial com o selo verde pula para R$3.400 a saca de 60 quilos. Então, o mundo está disposto a pagar mais pelo selo verde. Mas tudo isso começa com a proteção no campo. Então, menos agrotóxico, você vai ter você permite a você, por exemplo, não minimizar ou diminuir o uso de expurgos em silos, porque hoje quando você coloca o seu grão armazenado ali, você está convidando insetos a estar lá. Porque ali, além da temperatura, tem a umidade relativa. O inseto ele se multiplica até 1000 vezes por dia. Então ele tem um processo que toma aquilo. Então a gente tem o papel de parar isso. Vamos eliminar o inseto? Não. O inseto está lá. O que ele parou é de multiplicar. Então o que você teria que investir em preparação, em tecnologia, você faz com o resfriamento. Porque a gente chama de transilagem, que é quando você precisa pegar o silo e dar uma volta nele integral para você poder fazer de novo uma limpeza nele. Isso, além de gerar custos, tem sempre a segurança do trabalho envolvida. Por quê? Porque a gente precisa de um operador dentro do silo. O operador dentro de silo hoje a gente não quer. Porque esse cara pode... É um risco muito alto, né? É um risco alto para todo mundo, mas principalmente para a pessoa envolvida dentro do silo. Então a gente não pretende que esse cara esteja lá. Por quê? Porque é uma vida humana que está literalmente em risco. E vez ou outra a gente escuta que alguém perdeu a vida dentro de um silo. Então a gente não... O resfriamento elimina isso. Tira esse risco, faz a segurança alimentar, evita o consumo de biológicos para o controle da praga. Dessa maneira você entrega um grão que vai te entregar um percentual de proteína maior. E outra coisa interessante aqui é que quando você mantém, né, o grão ali numa temperatura estável dentro da qualidade, ele não vai ficar sofrendo essas variações, ele mantém essa qualidade até o final do processo. Quando ele começa a ter essas variações abruptas aí, né, começa a mudar, absorver água ou muita perda ali, começa a secar demais, ele vai perdendo muita qualidade. Quando a gente fala de processo de padronização, ele acaba despadronizando o lote ali, né? Então, se vai tipo um trigo, o trigo ele acaba desqualificando para panificação, por exemplo. Exatamente. Entendi. Hoje, no milho e na soja, a gente ainda não ganha mais por ter qualidade. O que a gente está fazendo é evitar percas. Que quando a gente fala que está secando no silo, a gente está perdendo peso e perdendo dinheiro. Mas no trigo, no café, você já ganha por entregar algo melhor.
Então, sim, como bem lembrado, o trigo, se você não tem um pH suficiente, a panificação não vai poder vender. É porque eles já são produtos no mercado limitados a produção, é pouca produção, e a qualidade impacta diretamente no consumo, né? A gente é importador de trigo, né? Então, a qualidade impacta diretamente no consumo, não tem o que fazer. E agora, por exemplo, soja e milho, a gente consegue fazer outras operações dentro da unidade armazenadora para que direcionar ele para outras áreas, né? Então, se ele está com uma qualidade menor, em vez de eu ir para óleo, por exemplo, que reflete o sabor ali no óleo, ele vai, por exemplo, uma ração, vai para uma moagem, para enchimento, farelo, né? Ele evita, por exemplo, é um termo técnico, mas quem está nos ouvindo vai entender, evita o ardido no soja, porque o ardido é um ponto importante. O ardido é quando o soja começa a queimar. Poucas pessoas não, mas as pessoas sabem que o soja, a armazenagem feita de forma errada, ela pode, com alta temperatura, ela pode causar incêndio, autocombustão, e isso é uma rotina. A gente vê isso muito em estados com temperatura maiores, Mato Grosso, Tocantins, Pará, onde a temperatura média anual é muito alta, e a gente está convivendo um tempo onde a temperatura média anual de todo o mundo vem aumentando. E eu não estou aqui classificando ou discutindo calota térmica. Estou falando de temperatura. Sim. Tá? Não estou falando de derretimento da Antártica. Estou falando de temperatura. Se a gente puxar na nossa memória aqui, a gente tem de 7 a 10 dias por ano de frio intenso. Dos 365 dias que a gente dispõe. É pouquíssimo, né? Tô falando de frio intenso, aquele que a gente busca a blusa no fundo do armário, que ficou lá guardada do ano passado e que a gente precisa retirar porque está com frio intenso. Os demais dias, a temperatura são amenas ou muito quente. E aí a gente também, no resfriamento e numa boa secagem, a gente proporciona ao produtor que ele não dependa mais do fator atmosfera. Eu retiro dele o risco de ter que deixar um produto exposto ou um produto que ainda vai ser... Porque a gente sabe que um dos problemas da armazenagem é a armazenagem em si. A gente produz muito mais do que tem capacidade estática de armazenagem no Brasil. Então, muitos que estão nos ouvindo agora sofrem na safra e tem que deixar pro lado de fora do silo. Não é aliás, é rotineiro nós passarmos aqui pela 277 no sentido Curitiba ou no sentido Foz do Iguaçu em safra e você notar nas unidades grãos armazenados pro lado de fora, esperando a vez dele entrar no silo. Armazenado não, deixado do lado de fora. Isso. Armazenado ele na fila. Eu tô tomando esse cuidado porque é necessário. Armazenado ele estaria num silo com a... Opa, tá vivo. No silo, estaria com a tecnologia da Coolseed. Exatamente. Isso seria uma armazenagem. Mas quando a gente fala de produção, a gente produz muito, graças a Deus. Então nós temos um papel que é zelar dele. Então tiro do produtor ou mitigo o risco do tempo que ele tem que viver. Porque a gente sabe que chove na hora certa? Chove. Mas chove na hora errada também. Faz seca na hora certa? Faz. Mas faz seca na hora errada também. Então a gente mitiga isso. A fim de que precisa colher, aí um dado técnico, colhe com 28, 24, 26, 22 de umidade. Tira, tem chuva vindo, vai ficar mais do que tá úmido. Colhe, armazena, resfria, aí passa pelos secadores e aí devolve para a armazenagem. O resfriamento permite que você permaneça com o produto mais úmido dentro do silo por um tempo e depois você faça a secagem e devolva isso para o silo de forma aí sim pronta para aguentar meses. E como todo esse trabalho, ele contribui para a questão da sustentabilidade que é muito falada, né? Vocês contribuem hoje também para não desperdício, né, e tudo mais. A sustentabilidade, ela vem já pelo não uso em excesso de agrotóxicos. Só aqui a gente já tem um ganho bem substancial. Mas a gente também faz com um bom ou um pouco consumo energético. Por quê? Quando você está armazenando, você precisa de aeração.
E a aeração você deixa seus ventiladores ligados todos os dias de determinado horário a determinado horário, para captar o ar mais frio do dia. Olha como é. O próprio produtor sabe que precisa de frio. Por quê? Porque ele põe frio para dentro do silo. Então, ele está fazendo esse processo todo dia. Com o resfriamento, você faz de 7 a 10 dias a cada 6 meses. Então você resfria, sela o silo, os ventiladores, e a partir dali você só volta a fazer isso se notar algum pico, algum ponto de calor dentro do silo, ou daqui 5, 6 meses de novo, quando esse silo estiver vazio e receber um novo grão. Além disso, obviamente, aí falando de Coolseed, propriamente, ela é toda preparada e certificada com ISOs, com a qualidade do treinamento. Todo o nosso material, ele é devolvido para a população. Tudo aquilo que sobra de aço, ele é vendido de forma correta e descartado da forma correta, para não ter nenhum tipo de lixo na empresa. Todo o nosso lixo é reciclado, então a empresa ela também está preparada para isso, para ter esses ISOs e essas certificações. E hoje como é que o cliente de vocês chega até vocês, né? Porque aí a gente tem uma ajudinha hoje, esse perfil de consumidor mudou ao longo dos anos, né? Sim. O nosso cliente, a gente tem algumas ferramentas, né? A empresa começou com representantes comerciais. Íamos de porta em porta, de porteira em porteira, de cooperativa em cooperativa. E eu não vou dizer que era pelo vento, não era isso, muito pelo contrário, se preparavam para isso. Mas se preparavam com o que tinha. Se a gente pensar um tempo atrás, a gente pode falar inclusive daquelas listas telefônicas de páginas amarelas onde encontrávamos. Hoje, o que a gente faz é, com o passar dos anos, a gente foi se atualizando. Então, hoje nós temos uma ferramenta em específico, que é a eMove, que é a peça importantíssima na nossa regulamentação, porque nós temos uma central de negócios. São 5 colaboradoras, com a gestão de uma outra colaboradora, que fazem toda a inteligência de vendas da empresa. E a ferramenta utilizada para isso é a eMove e um georreferenciamento nosso. O eMove trouxe outra visão para nós, nos permitiu encontrar clientes que não encontrávamos. E hoje a gente soma essa ferramenta a uma ferramenta própria e faz disso uma central de negócios. Então, a tecnologia, que é o que a gente faz, precisa de tecnologia para encontrar o cliente. O mundo mudou, né, Luiz? Mudou. Muito. Eu lembro assim das primeiras conversas que a gente teve com o pessoal da Coolseed, além deles, apesar deles serem vizinhos aqui da nossa cidade, né, aqui de Cascavel, estão ali em Santa Teresa, a gente começou as conversas nas feiras. Uma feira semelhante com essa, acho que foi na Agro Brasília, se eu não me engano, que a gente se encontrou. Foi Agro Brasília 22. Agro Brasília 22, daí depois falamos aqui em 23. Daí depois foi do segundo ano de música. Daí já tinha em contrato, né? Isso. Então, é bem interessante, assim, ver como que teve avanço. A Coolseed, ela é uma empresa que já está inovando há 23 anos no mercado e ela também já vê a necessidade dela para outras tecnologias, né, para que possa apoiar dentro dos processos. Então já é uma empresa que hoje utiliza a eMove ali para ajudar nessa central de atendimento ali, de negócios. Eles têm ferramentas já dentro da empresa que utilizam CRM para gestão das operações ali, tem técnicas aí de atendimento remoto, né? Sim. E aí, bastante dessa parte também que o Brunelli falou, que é a parte de georreferenciamento. Então, eles também utilizam técnicas aí de informações geolocalizadas para poder ajudar na área comercial da empresa, para que venda mais, né? Que é isso que toca o negócio. A empresa, ela se preocupa muito com a qualidade, ela tem como padrão atendimento de qualidade, mas óbvio a gente vive de negócios, todo mundo vive de negócios, né? A gente está no mercado para isso, e por isso a empresa lançou uma linha de secadores tão tecnológica quanto o resfriamento.
permitindo ao agricultor um percentual menor de quebra também na movimentação, porque cada vez que você expõe seu grão a uma movimentação, você está expondo ele a desafios. Então, a ideia da empresa foi se reinventar e com o uso da tecnologia que ela detém e conhecimento, nosso diretor e nosso CEO é fundamental nisso. Ele não gosta muito, mas eu chamo ele de professor Pardal. Só que por que eu chamo assim? Porque ele está sempre pensando. Ele está sempre pensando agro. Ele está sempre pensando algo novo para o agro. Ele vive disso, ele veio disso. Então, isso nos permite hoje falar. Eu tenho solução no resfriamento, do que há de mais tecnológico no mundo, e na secagem de mais tecnológico no mundo para entregar para o produtor. E aqui no Show Rural, para quem está nos acompanhando e quer ir até vocês, como é que a gente encontra vocês aqui na feira? Cara, nós estamos muito fáceis. É a Rua 1, ou seja, entrando no parque é a primeira rua à esquerda, a rua sai quase que de frente com o Parque Tecnológico. No stand 12. Então vai continuar pela Rua 1 até próximo às grandes que estão lá no fundo. E aí você vai passar ali pelo nosso stand, vai tomar um café, vai falar comigo, com o Reinaldo, com o Carlos, com o Fabrício, que está todo mundo lá. Hoje o seu Francisco, que é o nosso diretor, está lá também. O CEO, a quem eu falei, está lá. Sim. E vai ser um prazer demais conversar com todo mundo, falar um pouquinho mais sobre tecnologia e discutir desafios para o futuro. Muito obrigada pela sua presença, Brunelli. Foi um prazer receber. Acho que aprendemos bastante hoje. Com né, certeza. Obrigada pela sua presença também. Vocês estão ouvindo já o alvoroço aí. Sim. A galera, as autoridades já estão por aí. Daqui a pouquinho eu volto com mais novidades aqui do Show Rural para você.